Bom dia, apresentar mais um atleta aí nessa nossa caminhada da Série C, um atleta que estava jogando a Série B, o Neto. A gente já tentou também na primeira janela, mas o São Bernardo preferiu contar com ele lá nesse momento e agora deu tudo certo. Um atleta que também tem um acesso na divisão, e isso é importantíssimo. Fez uma grande Série B o ano passado pelo Atlético. Esse ano não teve muitos minutos no São Bernardo e a gente acompanhou também, mas é um atleta com as características que a gente está procurando, centroavante de área, canhoto, jogo com uma boa experiência aqui em São Paulo também. Eu acredito que vai nos ajudar muito aí. Neto, bom dia, Júlio Nascimento do GE. Globo. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa nova oportunidade que você tem no Guarani, né? Como que foi essa negociação, já que você estava até agora no São Bernardo, jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Como é que foi essa negociação e o seu sentimento de agora vestir a camisa do Guarani? Obrigado. Bom dia, estou muito feliz com a vinda para o Guarani. Como o Frontini citou há pouco, era uma negociação que teve lá na primeira janela, acabou não se concretizando, mas agora deu certo. Estou muito feliz com a oportunidade, espero poder ajudar bastante a equipe e que a gente consiga conquistar o nosso objetivo na temporada. Bom dia, Neto. Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito das suas características como centroavante, porque hoje o Guarani tem alguns centroavantes com características diferentes, e também você falou no seu vídeo de apresentação sobre fazer gols, né? E o Guarani está precisando muito disso. Até a disputa está grande como centroavante, nenhum se fixou ainda por conta dessa falta de gols, né? Bom dia. Então, sou um cara de área, centroavante de área. Procuro ajudar bastante a equipe no que for preciso. Também gosto de sair um pouco da área, mas precisamente prefiro estar lá na área. Sei da cobrança que vai ter por gols, por isso que eu citei lá. O centroavante é cobrado por isso, né? Espero ser muito feliz aqui e conseguir fazer bastante gols. Bom dia, Neto. Diego Alves, da IPTV. Prazer falar contigo. Você está sendo apresentado para a gente hoje, mas você já quebrou o gelo aí na última segunda-feira, entrou num momento importante para o Guarani. O Guarani não vencia 4 jogos na Série C, voltou a ganhar, se aproximou muito de uma vaga para a próxima fase. Como é que foi esse momento para você, né? Já no primeiro jogo, passar por uma vitória, como é que foi o clima de vestiário, como é que foi a sua experiência aqui na última segunda-feira, vestindo pela primeira vez a camisa do Guarani? Bom dia, bom dia. Cara, foi muito bom, né? Você chegar, estrear em casa diante da sua torcida. Felizmente o time vinha de 4 jogos sem vencer, e você poder vencer na sua estreia diante do seu torcedor na sua casa foi muito bom. Uns minutinhos ali já deu para sentir como é que vai ser, e como eu falei, espero poder estar aí bem e poder ajudar bastante a equipe. Ô Neto, o Frontini até citou um pouquinho sobre a sua característica, né? Um jogador também canhoto. O que você pode oferecer de diferente até para o Hélio Cizenando em relação ao Maranhão, ao Luca, ao Kevin, outros jogadores da sua posição ali? O que é que você oferece de características diferentes para que o técnico também tenha mais possibilidades no ataque? Cara, o Hélio é um cara que eu já conheço, já trabalhei, ele sabe das minhas características, ele sabe no que eu posso ajudar. E eu estou preparado para ajudar no que ele precisar, se for saindo mais da área, se for para estar lá na área, é isso. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa sua relação com o Hélio, né? Foi ele que levou você para o Capivariano? O que ele mudou no seu futebol? O que melhorou no seu futebol trabalhando com o Hélio? E agora, o que você espera trabalhar com o Hélio aqui no Guarani também? Então, cara, o Hélio é um cara que me ajudou bastante. Eu vim da Paraíba novo, 19 anos, para o Sub-20 do Capivariano. E foi um cara que me ajudou bastante. Tive lá 2 anos consecutivos com ele no Sub-20. Depois eu saí e retornei em 2024, joguei a Série A2 lá com ele. Tenho muito a agradecer a ele, ele me ajudou bastante mesmo. E espero que possamos ser muito felizes aqui no Guarani e conseguimos esse acesso juntos. Até aproveitando essa sua última fala, como é que foi a sua chegada
Naquela época, para o sub-20 do Capivariano, provavelmente naquele momento ali de buscar oportunidades no futebol, né? Quando o jogador vai chegando ali no sub-20, vai batendo provavelmente aquela apreensão, né? A última categoria de base, será que dali vai estourar? Não vai? Tem muitos que voltam a jogar, né, futebol, às vezes amador, porque não passou daquela categoria. Como é que foi para você? Tiveram momentos assim de tensão, de dificuldade? Como é que foi superar, né, essa categoria de base, profissionalizar esses momentos que você passou ali quando você veio buscar essa oportunidade aqui no interior de São Paulo? Realmente, muitos desistem, né, no caminho. Eu vinha do sub-20 do Atlético Mineiro, aí você volta para casa, fica pensativo se as coisas vão andar, se não vai. Aí eu recebi a possibilidade de vir aqui no Capivariano, fizemos um ano muito bom, aí você volta aquela alegria novamente de jogar futebol. Fomos vice-campeões paulistas sub-20 e, como eu falei, graças a Deus fomos muito felizes lá no Capivariano junto com o Elhão, e espero que aqui também possamos ser. Ô Neto, o que passaram de referência para você do Guarani? É uma torcida que costuma ser exigente, você chega também no momento que o time está brigando aí pela classificação, tem o objetivo do acesso. Você já conhece muitos jogadores, já trabalhou junto com eles, com algum deles recentemente. O que passaram de referência do clube? O que você pesquisou também sobre o Guarani antes da sua escolha de vir para cá? Cara, quando se trata de Guarani, todo mundo sabe, né? Uma camisa pesada, é um clube grande no futebol brasileiro, que infelizmente está numa Série C, mas se Deus quiser esse ano vai sair, vai voltar lá para a Série B. Todo mundo sabe do peso, da responsabilidade que é aqui. A gente sabe que o torcedor vai cobrar mesmo, que ele sabe que o lugar dele não é estar na Série C, e a gente tem que estar preparado mentalmente. E como você falou aí, eu tenho bastante amigos, tanto da comissão como atleta, todo mundo falou muito bem, e por isso que eu estou aqui também. A referência foi positiva, e eu estou muito feliz de estar aqui. Ô Neto, você considera ponto forte seu jogada de cabeça, mais a bola com os pés, e como que você vê essa atual situação, o Guarani muito próximo da classificação, você que já jogou Série C, o ano passado até em comparação, o Bruno Santos marcou gols importantes na primeira fase, na segunda fase ele passou em branco, fez muita falta para o Guarani, até o Guarani está trazendo você pensando nesses gols que você possa fazer até na segunda fase, né? Então, a gente tem 4 batalhas aí pela frente, né? 4 jogos difíceis. Espero que a gente consiga chegar na meta de pontos o mais rápido possível, para que a gente possa preparar a mente para a segunda fase. Eu já joguei 2 Série C, subi as 2, né, lá no Atlético e no Operário. Sei da dificuldade que é jogar o segundo turno, é um campeonato totalmente diferente, são jogos muito, muito mais difíceis do que essa primeira fase. Espero que eu possa estar no meu melhor e possa ajudar a equipe com gols, porque a gente sabe que é difícil fazer gol, né? Mas o centroavante é cobrado bastante para isso, e espero que eu possa estar num momento muito bom e que seja muito feliz. Sobre jogada aérea, Paulo? Sim. Eu sou um cara que sou muito bom no jogo aéreo e também com uma boa técnica também. Sobre os acessos que você teve da Série C para a Série B, o Frontini até na apresentação falou que esse foi um ponto que foi analisado também, né? O fato de você ter conseguido sucesso, né, nessa competição. Como é que foram esses 2 momentos, né? Operário e Atlético lá de São João del Rei. O que foi primordial para vocês terem conseguido acesso naquelas temporadas e também, né, individualmente, como é que foi para você, né, as disputas dessas 2 competições por essas 2 equipes? Então, é a união da equipe, a sintonia, atleta, torcedores, e formar um time muito forte dentro de casa, que se você está em sintonia com a sua torcida, você consegue ser muito forte dentro de casa, e eu acredito que você, ganhando jogos dentro de casa, tudo fica mais fácil, né? Espero que a gente consiga essa sintonia com a torcida, que tenha começado já de segunda-feira, que a partir de agora a gente consiga vencer mais jogos dentro de casa, e se Deus quiser, estar preparado para o segundo turno, para essa sintonia estar fazendo efeito. Esse ano você jogou só 6 jogos, né? Mas até entrou nesse último jogo. Como que você está fisicamente quando o Hélio precisar de você e te der a oportunidade até para você começar entre os titulares? Você já aguenta 90 minutos? Como que está a sua parte física?
Infelizmente eu joguei poucos jogos esse ano, mas eu estava me preparando, estava treinando normal. Lógico que treinar é diferente de jogar, mas eu vinha me preparando bem e estou preparado para o que o professor precisar. Se for 30 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 90, estou preparado. E é bom que agora a gente vai ter uns dias, né, para trabalhar. É bom que eu consiga me preparar mais ainda e, se Deus quiser, porque ele for precisar, eu vou estar pronto. Ô Neto, eu tô treinando um repórter aqui e tem uma pergunta pra você. Quero ver, hein? Oi, eu sou o Arthur e eu quero falar em quem você se esperou. Oi, Arthur, tudo bem? Você é xará do meu filho, hein, cara? Meu filho também se chama Arthur. Eu não entendi como é que foi. Em quem você se inspirou como jogador? Em quem que eu me inspirei como jogador? Cara, eu gostava muito do Ronaldo Fenômeno. Eu sei que tá, distante pra caramba, mas é um cara que eu gostava bastante.